Olá, aqui estamos de novo no cantinho da história. Como vocês podem ver, a minha câmera ainda está dando problemas, então eu estou usando o computador para gravar. Hoje estamos aqui para falar sobre pensamento crítico. Como nós pensamos e como se desenvolve esse pensamento crítico. É claro que esse é um vídeo que vai ter entre 20 minutos e meia hora e não equivale a um curso de filosofia. Então vocês não vão encontrar aqui uma história da trajetória do pensamento humano abordando esse ou aquele filósofo. Eu quero apenas chamar a atenção para alguns pressupostos bem pontuais e para que a partir daí vocês tenham uma leitura diferente de como nós pensamos. Eu vou começar com um aspecto bem biológico. O pensamento não é meramente um aspecto abstrato da vida. O pensamento responde à química e à biologia do cérebro. A biologia, porque o nosso cérebro foi se formando em camadas a partir dos hominídeos originais. Desde o córtex límbico até os lobos frontais, cada parte do nosso cérebro foi evoluindo ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que nós evoluíamos como primatas. E existe a química também, a produção de determinados compostos químicos que estimula uma ou outra parte do cérebro e é responsável pelos nossos estalos que ligam ou desligam o cérebro. E isso, que me desculpe o pessoal que é especialista na área, eu estou tentando deixar claro para quem é de humanas e não está nem um pouco interessado nessa parte física da coisa. Mas é importante que a gente saiba como é que o cérebro funciona de um ponto de vista biológico e químico, nem que seja só para entender por que a queda em determinados compostos químicos produz a depressão, produz doenças mentais, o desequilíbrio elétrico do cérebro pode produzir alucinações. O nosso cérebro depende muito dessa parte física, seja química ou seja biológica. Mas o pensamento como crítica, ele depende da nossa formação. E aí é que entra a importância das ciências humanas. Eu quero abordar uns poucos aspectos da trajetória do pensamento humano para mostrar algumas coisas que estão acontecendo hoje. E por isso eu vou começar pela lógica aristotélica. E eu creio que meio mundo já ouviu falar de lógica aristotélica, mas nem todo mundo parou para pensar no que ela se compõe. A lógica aristotélica é uma ferramenta de entendimento da realidade, como a maior parte dos pensamentos filosóficos, mas ela é uma ferramenta criada lá, né, na antiguidade por Aristóteles, e que diz o seguinte: você tem uma premissa maior, uma premissa menor, e a partir das duas você tem uma síntese que interpreta uma determinada realidade. O exemplo mais clássico que todo professor usa, ou pelo menos 8 entre 10 professores usam, é: João é homem, premissa maior. João tem bigode, premissa menor. Logo, todo homem tem bigode. Conclusão. Parece bobo, não é? A humanidade se guiou pela lógica aristotélica por centenas de anos, e não é nada bobo. Muitos de vocês que se consideram inteligentes foram vítimas de lógica aristotélica durante a última década. Pensa um pouco. João é petista. João é ladrão. Logo, todo petista é ladrão? Será? Alguém parou para pensar o seguinte: olha, eu conheço José e José é petista. José é uma pessoa honesta. As duas ideias não se ligam, porque se eu for deduzir que todo petista é honesto a partir do José, como é que fica o João que é ladrão?
Se eu for deduzir que todo petista é ladrão, como é que fica o José que não é? Então, a grande falha da lógica aristotélica é se uma única das premissas estiver errada, a conclusão já não serve para interpretar a realidade. Ela serve para manipular a realidade. A lógica aristotélica é um daqueles processos de raciocínio que é muito usada por pessoas que querem vencer discussões rápidos e calar os argumentos do outro, sem permitir base para um pensamento realmente crítico ou analítico. A lógica aristotélica serve para marginalizar grupos inteiros da população, demonizando, pegando uma pessoa dessa comunidade que cometeu alguma infração ou que é responsável por algum crime e jogando para toda essa comunidade a responsabilidade pelo crime. E vocês tiveram isso dia e noite bombardeado pela mídia, seja nos telejornais, nas revistas semanais, não é? Então, a lógica aristotélica serviu à humanidade durante centenas de anos. Somente com a chegada do que nós entendemos como modernidade, com René Descartes, que disse cogito ergo sum, penso, logo existo, e criou uma ferramenta de análise da realidade a partir da dúvida, é que nós começamos a ter um pensamento realmente crítico. É claro que eu não tenho aqui nem tempo nem espaço para pensar em outras trajetórias filosóficas no Oriente, na África. Eu estou pensando como é que nós aprendemos a filosofia na escola, que é uma visão totalmente eurocêntrica. Então você passa por pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, vê alguma coisa medieval, vai logo para Descartes, Kant, Hegel, Marx. E é claro, Nietzsche, Comte, Schopenhauer e o que vem depois. Mas o que é um pensamento crítico e por que a lógica aristotélica, quando usada na nossa sociedade, é tão prejudicial? Kant acreditava que existem formas e categorias a priori, quer dizer, que o seu cérebro reconhece a cadeira, porque a cadeira é um conceito que já vem embutido na nossa memória ancestral. Não é ninguém na sua infância chega e diz isto é uma cadeira. As pessoas te ensinam a dar nome à cadeira, mas você já sabe que ela serve para sentar. Tudo isso é aprendido de uma maneira que encontra eco em algo que nós já sabemos. É claro que Kant pensava muito mais do que isso. Kant ordenava o universo em formas e categorias extremamente rígidas. E não é uma abordagem rápida que vai esmiuçar isso. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento em que o homem começou a pensar em termos racionais e começou a duvidar do que via, essa constante ida e volta entre o que nós percebemos com aquele nosso cérebro químico e biológico e como nós criticamos isso, como nós analisamos, é que transforma a filosofia numa ciência dinâmica. E vale ressaltar, como sempre eu faço aqui, gente, criticar não é essa coisa coloquial que nós entendemos como falar mal, avacalhar ou destruir qualquer coisa. Criticar no meio acadêmico significa você colocar em perspectiva, você entender a historicidade, os prós, os contras, os desenvolvimentos, as possibilidades, as falhas de cada argumento. Criticar é você analisar de modo crítico e não falar mal, avacalhar ou destruir. E nunca é demais repetir e repetir, porque a nossa sociedade se tornou rasa. E hoje, devido a esse uso indiscriminado da lógica aristotélica, toda vez que alguém formula um pensamento, o que vem é a destruição e não a análise pontual e crítica desse pensamento.
Retomando a linha de raciocínio, nós passamos por Descartes, por Kant e chegamos em Hegel e Marx e na dialética. Por que a dialética é tão perigosa? Por que esse pessoal está se juntando em grupos e defendendo que a escola não deve ensinar ciências humanas, não deve ensinar a pensar? Porque a dialética é diferente da lógica aristotélica. A dialética tem uma tese, uma antítese e uma síntese. A tese é uma ideia. A antítese é a análise dessa ideia. É você analisar os prós, os contras, entender por que essa ideia surgiu, quem formulou, o que ela significa, quais são as suas implicações, quais são as suas consequências. E a partir disso, chegar a uma conclusão, a uma síntese, que é o melhoramento dessa ideia, mas que não é definitivo, porque essa síntese que você chegou aqui, amanhã, diante de um novo conjunto de evidências, pode ser uma tese que você vai criticar através de uma nova antítese para criar uma nova síntese. O pensamento dialético, ele é um pensamento vivo. Ele não se faz de conclusões taxativas, ele não cria conclusões definitivas. Ele é a nossa ferramenta equivalente ao pensamento científico em exatas. O pensamento científico em exatas trabalha por experimentação e ele muda as suas conclusões de acordo com a mudança nas condições, de acordo com o surgimento de novos dados. Em ciências humanas, a dialética serve exatamente para isso, para que você tenha uma maneira de pegar qualquer ideia, por mais maravilhosa que ela seja, e colocar em perspectiva, criticar, para que essa ideia evolua para uma outra ideia melhor. E como o ser humano está em constante aprendizado, mesmo essa ideia melhor, ela não é definitiva. Pode passar uma semana e novas evidências surgirem e essa ideia vai ser questionada novamente. Por que a dialética é perigosa? Porque se, ao invés de aceitar a lógica aristotélica dos meios de comunicação, cada um dos nossos concidadãos fosse treinado para pensar dialeticamente na escola e tivesse a capacidade de formular perguntinhas simples, a nossa sociedade jamais teria sido manipulada para chegar nesse atoleiro. Ou vocês acham que alguém não teria se perguntado, como muitos de nós nos perguntamos e estamos brigando por isso há muito tempo? A quem beneficia a demonização de um único partido político? Por que os programas sociais são considerados perigosos? Quem financia a mídia? Quais são os interesses por trás? Porque no momento em que muitos grupos diversos da sociedade estão sendo incluídos para desfrutar de uma cidadania plena, de repente outros grupos mais conservadores resolvem tomar o poder à força. Por que a legalidade é usada de maneira torta para legitimar o que não é legítimo? Bastaria um olhar em torno e as pessoas teriam percebido o que estava acontecendo. Mas isso não aconteceu. E mesmo assim a escola é acusada de ser partidária, a escola é acusada de fazer lavagem cerebral. Eu volto a me insurgir contra o escola sem partido, porque se de fato houvesse qualquer tipo de doutrinação marxista na escola, nós não teríamos essa legião imensa de pessoas que não pensam, que não analisam, que não criticam, que recebem da televisão e das revistas semanais qualquer
tipo de porcaria mal feita, mal elaborada, de pensamento tosco e acreditam sem qualquer capacidade crítica. Pessoas que são estimuladas a odiar sem conhecer e que recebem o ódio com alegria. Porque talvez o mais assustador de todo esse processo que a nossa sociedade sofreu nos últimos anos é esse modo feliz com que tanta gente abraçou o ódio, como se tivesse passado a vida inteira esperando por esse momento em que recebesse uma vítima para odiar. Se houvesse de fato doutrinação marxista nas escolas, os nossos alunos criticariam as estruturas, os nossos alunos iriam para a vida com um pensamento mais crítico e não aceitariam simplesmente o que aí está como se fosse verdade absoluta. Se a obsessão da escola não fosse meramente formar para passar no vestibular, os nossos alunos de filosofia e de história teriam a capacidade de desconstruir toda essa farsa social que nos cerca. E isso não acontece. Alguns conseguem, a grande maioria não. Porque a escola ensina repertórios de conhecimento e não como interagir com esse conhecimento. Apesar das honrosas exceções, e eu conheço muitos professores maravilhosos trabalhando na rede sem qualquer condição e tentando formar pensamento crítico, a escola não consegue superar a barreira criada por famílias fanáticas religiosas, por meios de comunicação canalhas e pela inércia de determinados seres humanos que preferem aceitar tudo o que lhes é dado sem questionar. Viver a vida de uma maneira dialética implica em duvidar até de si mesmo. E não é todo mundo que está pronto para isso. Implica em se olhar ao espelho não para procurar cravos, cabelos brancos ou rugas. Implica em se olhar ao espelho e desnudar o que nós somos. Desnudar como pensamos, o que queremos, por que reagimos de maneira X ou Y a determinadas situações. E não é todo mundo que está pronto para se ver nu diante do espelho e perceber que a nossa sociedade nos educou para ser racistas, homofóbicos, misóginos, mesmo quando pertencemos aos grupos oprimidos. Uma escola realmente paulo-freireana, que apavora tanto os conservadores, é uma escola que permite ao aluno olhar para si e não ver o mundo a partir dos seus interesses, da sua mesquinharia ou dos seus desejos carnais. Ver o mundo a partir de como a nossa presença impacta outros seres humanos, tanto para o bem ou para o mal. O pensamento crítico passa por tudo isso, ele não serve apenas como uma ferramenta para você olhar para um filme na TV e dizer o seguinte: olha, muito legal 300, um excelente filme de ação, mas por que pegar um ator escocês para representar um rei grego? Por que pegar uma graphic novel que era uma metáfora da sociedade estadunidense, ao invés de ir lá em Heródoto e pegar a narrativa real da Batalha das Termópilas? É claro que fica muito mais difícil se divertir com o cinema se nós somos críticos. Fica muito mais difícil ouvir música se ao tempo todo nós ficarmos reconhecendo onde existe homofobia, onde existe misoginia, onde o compositor foi burro. Mesmo ouvindo música instrumental, nós podemos ser críticos. Ser crítico é estar com o cérebro ligado do ponto de vista físico, químico e biológico 24 horas por dia
E nem todo mundo aguenta o tranco. Há momentos em que a gente desliga o cérebro e assiste 300 e gosta. Há momentos em que a gente ouve aquela musiquinha tontinha do início de carreira dos Beatles e acha lindo. Nem todo mundo pode ouvir Beethoven, ou Bach, ou Pink Floyd 24 horas por dia. Alguns conseguem, mas eu tenho minhas ressalvas às pessoas que somente têm a capacidade para absorver um tipo de música, ou assistir um tipo de filme, ou ler um tipo de livro, ou reproduzir um tipo de pensamento. Eu não sei ser mais clara do que isso. Eu espero ter sido clara o suficiente para me fazer entender que o pensamento único, o pensamento monobloco, quer seja religioso, quer seja político, é horrível. É um dos maiores males, é uma das maiores armadilhas em que a humanidade pode cair. Você ter um pastor dizendo como deve pensar, ou um padre, ou um líder político, retira a sua autonomia. Você pensar a partir de bases aristotélicas, porque a televisão mandou, ou porque o seu pastor, seu padre ou seu líder mandou, é cômodo, é confortável, te ensina a amar uns e odiar outros e ver o mundo em preto e branco, mas não te faz crescer como ser humano, pelo contrário, transforma você em massa de manobra, transforma você em alguém passível de ser manipulado das maneiras mais grotescas e transforma você em algo que nós não somos. Nós temos toda essa capacidade evolutiva, nós chegamos a um ponto em que a produção de cultura e conhecimento descascou todos esses processos de poder. Talvez seja esse o maior erro das ciências humanas. Nós desconstruímos todos esses processos de poder e não temos nada para oferecer à sociedade a não ser a própria capacidade crítica. E a sociedade se apavorou. Ao invés de abraçar a capacidade crítica e passar a viver de acordo, a sociedade se voltou ao conservadorismo, se voltou ao conforto das igrejas, ao conforto dos templos e ao conforto do ódio. Pensem nisso. E nesse ponto, eu sugiro a leitura desse calhamaço aqui. É um calhamaço mesmo. É uma leitura incrível porque Peter Gay é um dos melhores historiadores que eu já vi. Eu amo Le Goff, amo Mark Bloch. Adoro os professores que eu já tive, como o Amaral Lapa, o Sidney Chalhoub, a Leila Algrante, a Silvia Lara e tantos outros que eu poderia passar um vídeo falando como eu já passei várias vezes. Mas para entender muito desses processos de ódio que nós vivemos até hoje, Peter Gay é imprescindível, porque a sua biografia do Freud, os seus trabalhos em cima das teorias freudianas e como ele aplicou isso à leitura de documentos, indo muito além do Freud, é algo sensacional. E eu recomendo a leitura de O Cultivo do Ódio, que é o terceiro volume dessa. São 5 volumes. Chama-se A Experiência Burguesa da Rainha Vitória a Freud. Peter Gay escreveu sobre o amor romântico, sobre a idealização da mulher, sobre todos aqueles aspectos do conservadorismo vitoriano e como tudo isso transformou a humanidade em seres civilizados, mas ao mesmo tempo reprimidos e bombas relógio de sexo e de ódio, prontos a explodir a qualquer momento. Muito do que o século XX desconstruiu do ponto de vista intelectual continuou lá do momento em que a sociedade se apavorou com essa desconstrução e preferiu voltar
ao conforto do conservadorismo. Então esse ódio, essa felicidade com que as pessoas abraçaram o ódio recentemente, não é por acaso. Nada é por acaso. É nesse ponto que eu convido vocês a pensar. Nesse momento, não há molotov mais perigoso que o nosso cérebro. Nós podemos ocupar, nós podemos vaiar, nós podemos fazer o diabo a quatro com esse governo interino ilegítimo, e nem vou dizer muito mais do que eu penso dele, porque seria impróprio. Mas o nosso cérebro é o maior molotov. Pensar criticamente, analisar, colocar em perspectiva, ver quais os interesses, ver quem se beneficia, ver as consequências do que está acontecendo, desconstruir o ódio, reagir ao ódio não com mais ódio, mas com racionalidade, fazer do pensamento racional a maior ferramenta que nós temos, porque é a maior mesmo. E, como vocês sabem, eu vou continuar aqui sempre que possível. Não sei quando a minha câmera vai finalmente se dignar a funcionar do jeito que deve, então fica difícil, mas no que eu puder eu vou continuar aqui. E como sempre, vocês me encontram lá no Facebook, lá eu respondo de maneira mais imediata, do melhor jeito que eu posso, ou no meu blog, que vai passar por aqui como sempre, e a gente se vê por aí. E é claro, fora Temer e volta Dilma.